Fala pessoal, eu sou o Gustavo Almeida e eu fui convidado para falar um pouquinho para vocês sobre algumas técnicas de auto-hipnose. Ao longo do curso, eu vou falar para vocês sobre algumas técnicas diferentes. Eu vou começar falando sobre a técnica do interruptor. Alguns de vocês já conhecem, muitos vão conhecer agora. Essa técnica, que é ensinada muito nos cursos da Omni, ela consiste em colocar a pessoa em transe, num transe sonambúlico, e dar a ela a sugestão, né, instalar ali um signo sinal, através de uma metáfora de um interruptor. Então, como que é isso? É dado para a pessoa, para o cliente, aquela sugestão de que no intervalo, naquele espacinho entre a coluna e o tronco cerebral, existe um cabo, um fio. Um fio que está ao alcance da mão e na ponta desse fio tem um interruptor. Quando a pessoa desliga esse interruptor, todo o corpo relaxa profundamente e a pessoa entra em transe sonambúlico. E quando a pessoa liga novamente o interruptor, o corpo volta a se comportar normalmente, a pessoa volta ao estado de vigília. Né? Essa técnica parte do princípio, parte do pressuposto da teoria de estado. Né? A pessoa está em hipnose ou não está em hipnose. Ela é interessante, ela funciona bem, bem fácil de praticar. Né? Os autores dessa técnica, né, no caso o Jerry Kein, ele ensina que para essa técnica se tornar fluente, você deve praticar ela diariamente durante 21 dias. O único inconveniente dessa técnica é que para utilizar ela pela primeira vez, você vai precisar de alguém que coloque você em transe e que dê a você essa sugestão, dê à sua mente subconsciente essa sugestão. Uma forma fácil de fazer isso é usando a indução do Dave Elman. Então a pessoa vai te colocar em transe usando a indução do Dave Elman e instala essa sugestão a partir da amnésia dos números. Ou pode aprofundar um pouco mais, usar aquela metáfora da escada rolante, níveis A, B e C, para aí então instalar esse signo sinal, essa âncora, que é o interruptor, naquele estado lá bem profundo mesmo. Né? Na hora de usar essa técnica, como que você faz? Você utiliza sugestões pré-hipnóticas. Você repete em voz alta, né, em primeira pessoa, a sugestão simples, curtinha, uma única frase. Repete ela 5 vezes e imagina que você está desligando o interruptor. Vai lá, movimenta o seu dedo e desliga o interruptor e entra em transe. Quando você entra em transe, você também... Quando você se dá essa sugestão pré-hipnótica, você também diz a si mesmo quanto tempo você vai ficar em hipnose, quanto tempo você vai demorar até ligar o interruptor novamente. Em algum momento vai te dar a vontade de mover novamente seu dedo e ligar o interruptor e sair do transe. E você vai perceber que mais ou menos deu aquele tempo exatamente que você se programou. O seu relógio interno, o seu relógio biológico, ele obedece bastante isso. Então, um exemplo de utilizar essa técnica seria uma sugestão de bem-estar, por exemplo, né? Você se coloca na posição que você vai entrar em auto-hipnose e você repete 5 vezes uma sugestão, como por exemplo, eu vou entrar em auto-hipnose durante 5 minutos e ao final eu estarei me sentindo bem, me sentindo revigorado. Repete 5 vezes a sugestão e desliga o interruptor, entra em transe. Fica lá até o tempo que der a vontade de novamente ligar o interruptor e sair, e
você vai perceber que deu aquele tempo e que a sugestão entrou. Quando a gente treina isso durante 21 dias seguidos, a gente treina 3 vezes ao dia, né? Normalmente na hora que a gente acorda pela manhã, algum momento durante o dia, ao longo do dia, e um pouco antes de dormir, preferencialmente sentado e não deitado, para que não corra o risco de entrar em sono fisiológico ao invés de entrar em estado de hipnose. E nos primeiros dias você usa a mesma sugestão durante todos os transes do dia, durante pelo menos 5 dias. Nos próximos 5 dias você pode se dar sugestões diferentes a cada dia, mas a mesma sugestão em cada um dos transes ao longo do dia. E a partir do 11º dia, tudo que vem depois, você pode fazer uma sugestão diferente a cada transe. Essa técnica é bem fácil e se você quiser utilizar ela a partir de agora, eu vou fazer agora nesse vídeo uma indução de Elman para que você entre em transe e que você passe a ter essa metáfora do interruptor, né? Eu gosto de utilizar diferente dessa técnica que a Omni ensina, né, do interruptor, daquela metáfora de que tem um cabo, um fio saindo ali da sua espinha, do seu tronco cerebral. Eu gosto de utilizar uma adaptação que quem começou a utilizar isso primeiro foi o Fernando Colella. E a gente muda a ideia do interruptor para a ideia de um dispositivo. Um dispositivo na sua mente, um dispositivo no seu sistema nervoso. E o subconsciente, a sua imaginação preenche da maneira como ele melhor entender, sem impor aquela condição de que há um interruptor na ponta de um fio, de um cabo que sai ali da espinha, próximo do tronco cerebral. Então, eu acho que dessa maneira fica mais permissivo, funciona da mesma maneira, funciona bem, né? Então, ao invés do liga e desliga o interruptor, a gente usa o aciona e desaciona o seu dispositivo de auto-hipnose e vai funcionar muito bem. Então, vamos lá? Procure encontrar uma posição confortável, onde você não vai precisar se mexer muito. E quando você estiver pronto, se você preferir, pause o vídeo por alguns instantes. Quando você estiver pronto, feche os olhos. Relaxe os olhos até aquele momento em que você percebe que os olhos não obedecem mais. E quando você tiver plena certeza, quando você estiver seguro de que os olhos não obedecem mais, uma única vez teste-os, percebendo que você tenta abri-los e não consegue. Tome algum tempo para relaxar esses olhos. Faça isso devagar e teste-os quando você tiver certeza de que eles não abrem mais. Você, nesse momento, não precisa mais testar, apenas perceba o relaxamento que você tem nos olhos e deixe esse relaxamento se espalhar pelo seu corpo inteiro, da cabeça até os pés. Sinta esse relaxamento fluindo por cada pedacinho de você. Em algum momento, eu vou pedir para que você abra os olhos e feche os olhos novamente. Ao fechar os olhos novamente, perceba o quanto você está relaxado e deixe esse relaxamento se tornar 10 vezes mais profundo. Abra agora os olhos e feche novamente. Permita que esse relaxamento fique 10 vezes mais profundo. Comece a perceber que parte de você que já relaxou, que parte que pode relaxar ainda mais e pode ir cada vez mais fundo. Em algum momento, eu vou pedir para que uma segunda vez você abra e feche os olhos novamente. Ao fechar os olhos pela segunda vez, perceba o relaxamento que o seu corpo tem e permita que ele afunde 2 vezes mais. Permita que esse relaxamento dobre de intensidade. Abra os olhos e feche os olhos. Isso, muito bom. Permita que esse relaxamento vá 2 vezes mais profundo. Dobre o relaxamento do seu corpo.
você pode perceber que partes de você que já relaxaram e quais que podem relaxar ainda mais. É fácil perceber que quando tem uma parte que está um pouco mais difícil de relaxar e a gente coloca toda a atenção naquele pedacinho, ela relaxa profundamente no instante em que a gente joga toda a nossa atenção para aquela parte que já relaxou. Em algum momento, uma última vez, eu vou pedir para que você abra e feche os olhos. Dessa vez, ao fechar os olhos, permita que o seu corpo relaxe o máximo que você conseguir nesse momento. Abra os olhos e feche os olhos novamente agora e permita que o seu corpo atinja o estado máximo de relaxamento que você consegue para esse momento. Vai afundando cada vez mais. Perceba que existem duas formas de relaxar. Uma é aquela forma preguiçosa, onde a gente simplesmente abandona todas as tensões. A outra é um relaxamento ativo, onde a gente coloca a nossa atenção consciente naquela parte que a gente ainda quer relaxar mais e vai conscientemente soltando todas as tensões. Em algum momento, eu vou fazer com você aquele teste do pulso, mas de uma forma diferente. Basta você começar a perceber que o seu braço nesse momento está pesado como um pano molhado, abandonado sobre esse lugar onde ele está. Em algum momento eu vou pedir para que você preste atenção nesse braço e relaxe ele ainda mais profundamente, da mesma maneira que você fez com os olhos no começo. Em algum momento, você vai perceber que o braço está tão relaxado que, assim como os olhos, ele não obedece mais. Quando você tiver plena certeza que o braço simplesmente não obedece mais, que ele está pesado, caído como um pano molhado, uma única vez você testa, percebendo que você tenta mover o braço e não consegue. E quando você terminar de tentar, simplesmente abandone todas as tensões, imaginando que o braço está caindo, um pouquinho mais afundando sobre o lugar onde ele está. Não precisa mais testar o braço, apenas perceba o quanto você está relaxado nesse momento. E dessa forma como você foi capaz de relaxar o seu corpo, fica ainda mais fácil de relaxar a sua mente. É relaxando a sua mente que você vai ser capaz de aprender a entrar em auto-hipnose de uma forma muito fácil, de uma forma prática, de uma forma que vai transformar a sua vida todas as vezes que você quiser ou precisar. Para isso, eu vou pedir para que você, em algum momento, inicie uma contagem, começando lá no número 100 e diminuindo. Enquanto você for fazendo essa contagem, eu quero que você utilize aquele espaço de silêncio, aquele intervalo entre um número e outro, para perceber que a sua imaginação vai ficando mais e mais viva, mais e mais ativa. E que os seus pensamentos racionais, por outro lado, eles vão silenciando cada vez mais. Tudo o que você precisa fazer é, em algum momento, simplesmente se dar conta de que você parou de contar. Você simplesmente se distraiu com qualquer outra coisa na sua mente e esqueceu dos números. Se você fizer dessa maneira, quando você estiver chegando ali perto do número 98, até bem antes, você vai perceber que eles não estão mais ali, que você não se preocupa mais com eles, porque você simplesmente esqueceu o que deveria contar, ou que poderia contar. Então você pode começar
devagar agora. Bem devagar, bastante espaço entre um e outro. Permitindo que com esse espaço a imaginação ganhe mais e mais vida. E os pensamentos mais e mais quietos, em silêncio, cada vez mais em silêncio. E faça com que eles vão embora. Simplesmente mande eles embora. Mande eles embora. Agora. Bom trabalho. Eu vou te dar alguns instantes para você perceber como é estar nesse estado gostoso. Para você perceber como é o corpo e a mente relaxados, profundamente relaxados. Para você perceber como é a imaginação ficando mais e mais viva a cada instante. E os pensamentos mais e mais silenciosos. A partir desse momento, você pode simplesmente permitir que a sua imaginação crie para você, construa imediatamente tudo aquilo que eu te falo. Mesmo que pareça incoerente, mesmo que pareça até mesmo tolo. E que tal imaginar que você pode relaxar a sua mente, o seu corpo ainda mais? Dobrar esse estado de relaxamento. Para isso eu vou te dar alguns instantes para que você imagine que você está descendo um nível lá para baixo. E depois mais um nível. E depois mais um nível. Como se fossem 3 andares. Os níveis A, B e C. Descendo até o nível A, e você pode fazer isso imaginando a sua própria escada rolante, ou o seu elevador, ou até mesmo voando, do jeito que a sua imaginação estiver criando para você agora ou daqui a pouco. À medida que você vai descendo, sinta o seu corpo relaxando ainda mais profundamente. Sinta a sua mente relaxando ainda mais profundamente. A sua imaginação ganhando mais e mais vida. Os pensamentos mais e mais em silêncio. Quando você estiver lá no primeiro nível, que é o nível A, você vai estar 2 vezes mais profundo do que agora. No estado de hipnose 2 vezes mais intenso do que agora. Então eu vou te dar alguns instantes para que você comece a sua descida até o nível A. E você pode começar agora. Talvez você já esteja chegando no nível A, ou talvez você já tenha chego, ou você pode chegar no nível A em 3, 2, 1. Toma posse do nível A. E acima de tudo, perceba como é estar nesse estado profundo e intenso de imaginação. O poder que a sua mente tem nesse momento, de ver, ouvir e sentir tudo aquilo que a sua imaginação vê, ouve e sente. Comece a perceber tudo à sua volta, olhar algo que esteja mais próximo, algo que esteja mais longe, tocar em algo, sentindo a textura, a temperatura. Perceba como é estar no nível A. E a partir desse momento, eu falo de uma forma especial com aquela parte de você que é mais você do que tudo em você. Apenas permita que esse pedaço tão seu comece a participar de uma forma cada vez mais ativa de tudo isso que nós estamos fazendo. Para isso, a gente vai, em algum momento, iniciar a nossa descida até o nível B.
E no nível B você vai estar 2 vezes mais profundo do que agora. Num estado de hipnose 2 vezes mais intenso. Para isso basta que você imagine que você continua descendo e dessa vez até o nível B. Você pode começar essa descida agora. Talvez você já esteja chegando no nível B, ou talvez você já tenha chego. Ou você pode chegar em 3, 2, 1. Toma posse do nível B. Percebe como é a sensação da sua mente de forma ainda mais intensa, criando para você tudo aquilo que a imaginação traz, que a imaginação cria ou constrói. Percebe por alguns instantes como é estar assim. Talvez algumas partes do seu corpo estejam tão relaxadas que é como se elas estivessem dormentes, ou como se estivessem com um leve formigamento, talvez um leve calor, uma sensação de um friozinho gostoso. Talvez você perceba algumas partes do seu corpo completamente diferentes, como se os tamanhos estivessem diferentes ou as posições. Simplesmente perceba isso de uma forma divertida, sabendo que nesse momento você está dissociando cada vez mais do seu corpo. O seu corpo que está aí, tranquilo, relaxado, num lugar seguro. É por isso que, a partir desse momento, quando a gente começar a descer até o nível C, você vai se permitindo dissociar ainda mais do corpo e entrar nesse corpo da sua imaginação. Sentir o que a sua mente sente, ver e ouvir aquilo que a sua mente vê e ouve. A partir desse momento, tudo isso que eu te falar, tudo isso que a sua imaginação criar, você pode ver, ouvir e sentir tudo aquilo que a sua mente vê, ouve e sente. Então, começa nesse momento a descer até o nível C. Agora. Talvez você já tenha chego ao nível C, talvez você ainda esteja chegando. Ou você pode chegar em 3, 2, 1. Toma posse agora do nível C. Toma alguns instantes para perceber como é estar nesse estado maravilhoso de consciência diferenciada, nesse estado maravilhoso de imaginação potencializada. Toma alguns instantes para perceber, para deixar cada pedacinho de você aprender como é estar nesse estado. Em algum momento, eu vou pedir para que você permita que a sua mente, que a sua imaginação mostre para você um lugar especial. Um lugar onde você se sinta seguro e protegido.
onde nada de ruim pode acontecer a você. Um lugar de paz, onde você sinta a mais absoluta paz. Deixe a sua imaginação mostrar para você agora como é este lugar. Toma posse desse lugar. Começa a perceber tudo que tem à sua volta. Se esse lugar é grande ou pequeno, se é dentro ou fora de algum lugar. Se está claro ou se está escuro. Se você está sozinho ou se tem companhia. Quem é essa companhia tão especial que faz você se sentir tão em paz? Você pode agora, ou a qualquer momento, convidar uma companhia especial que esteja com você durante todo esse processo. O mais importante é que, a partir deste momento, eu quero que você permita que a sua mente crie para você, construa um dispositivo na sua mente, no seu sistema nervoso, um dispositivo que você pode acionar e desacionar sempre que você quiser ou precisar. Esse dispositivo, quando acionado, ele tem o poder de trazer você imediatamente para esse estado que você está agora. Esse estado maravilhoso que o seu corpo e a sua mente aprenderam já a atingir. E cada vez que você usa esse dispositivo, a sua mente traz você para esse estado ainda mais profundo. 2 vezes mais profundo. Com a imaginação 2 vezes mais intensa. E os pensamentos 2 vezes mais calmos, mais quietos. Num estado tão intenso onde somente coisas boas podem acontecer. Essa é a maravilha desse estado. Nada de ruim pode acontecer enquanto você utiliza o seu dispositivo, pois você está sempre no seu lugar especial, onde você está seguro e protegido, onde nada de ruim pode acontecer a você. Neste lugar onde você sempre está em paz. Vai permitindo que esse dispositivo tome forma, tome cores, tome sensações. Deixe a sua imaginação te mostrar exatamente como ela quer que seja esse dispositivo. É o seu dispositivo, que funciona bem para você. A partir deste momento, todas as vezes que eu pedir para você acionar esse dispositivo, você entra nesse estado imediatamente. E todas as vezes que eu pedir para que você desacione esse dispositivo, o que vai acontecer é que bem devagar a sua mente vai voltando ao estado cada vez mais ativo de consciência e vigília, até que, ao final de um período curto, você esteja bem, desperto, se sentindo cheio de energia, cheio de vigor, com todas as sugestões que você quis utilizar nesse estado guardadas no seu subconsciente, na sua mente mais profunda. Você pode começar a desacionar esse dispositivo agora, emergindo bem devagar,
percebendo primeiro as sensações das mãos e dos pés e de todo o seu corpo, retomando bem devagar os movimentos, percebendo a sua respiração, voltando ao ritmo normal e bem aos poucos, cobrindo os olhos com as mãos e abrindo. De volta no aqui e no agora. Nós vamos fazer um exercício bem rápido nesse momento. Em algum momento eu vou pedir para que você feche os olhos e acione novamente o seu dispositivo de auto-hipnose. Ao acionar esse dispositivo, você vai voltar àquele nível profundo de relaxamento do corpo e da mente, naquele lugar especial onde você se sente seguro e protegido. E você vai permanecer naquele lugar por 1 minuto, sem precisar contar o tempo, sem precisar perceber o tempo, apenas percebendo qual é o momento em que a sua mente, a sua imaginação sente vontade de desacionar o dispositivo e trazer você de volta ao estado de vigília. Vamos fazer esse treino agora. Fechando os olhos, acionando o seu dispositivo e indo bem profundo. No seu lugar especial, onde você se sente seguro e protegido, onde nada de ruim pode acontecer a você, onde você se sente em paz. Quando a sua mente sentir vontade, quando o seu interior tiver percebido que se passou 1 minuto, permita que a sua mente desacione o dispositivo de auto-hipnose e vá emergindo você. Sempre daquela maneira. Sentindo as mãos, os pés, percebendo o corpo, retomando devagar os movimentos, percebendo a respiração voltando ao ritmo normal, bem devagar, percebendo onde você está, se lembrando do ambiente, da disposição dos objetos ao seu redor, e abrindo os olhos, cobrindo com as mãos, se você sentir vontade. Sempre bem devagar. Mais uma vez, eu vou pedir para que você acione o seu dispositivo e entre em auto-hipnose. Dessa vez, sem que eu precise guiar ou conduzir o processo. Tudo o que você precisa fazer é, ao meu sinal, fechar os olhos e imaginar que o seu dispositivo está sendo acionado, entrando naquele estado de relaxamento do corpo e da mente, entrando naquele estado intenso de imaginação, entrando naquele seu lugar especial onde você se sente seguro e protegido e nada de ruim pode te acontecer. Ao entrar nesse estado, você vai permitir que a sua mente te mostre o momento em que ela acredita que seja 1 minuto. E aí, você vai emergir aos poucos, desacionando o dispositivo e fazendo todo aquele caminho, sentindo os pés, as mãos, os movimentos do corpo retomados, a respiração voltando ao ritmo normal, percebendo o lugar onde você está, se lembrando do que tem ao seu redor, à sua volta e abrindo os olhos devagar. Então, prepare-se para acionar o seu dispositivo de auto-hipnose e feche os olhos acionando o seu dispositivo agora.
Talvez você já tenha emergido, talvez um pouco antes, talvez junto no momento onde eu estalei o dedo, marcando 1 minuto. Talvez você esteja emergindo agora ou um pouquinho depois, não tem problema. Apenas pratique. Em algum momento, mais uma vez, eu vou pedir para que você acione o seu dispositivo e vá lá bem fundo em auto-hipnose. Permaneça lá por mais 1 minuto e emerja ao final desse 1 minuto. No tempo que a sua mente disser que é 1 minuto. Talvez seja um pouco antes, não tem problema nenhum. Talvez seja um pouco depois, não tem problema nenhum. No momento em que der 1 minuto, eu vou estalar o dedo bem fraquinho, quase imperceptível, apenas para que você tenha uma percepção do que a sua mente está se ajustando, ok? Então, feche os olhos e acione o seu dispositivo agora. Talvez você já tenha emergido antes. Talvez no momento em que eu estalei o dedo você ainda estivesse em auto-hipnose, ou talvez tenha até passado um pouquinho mais, não tem problema. O importante é você perceber que aos poucos a sua mente vai praticando e vai cada vez mais percebendo essa referência de tempo. Ainda que não pareça que passou 1 minuto, pode parecer que passou bem mais ou bem menos. Essa distorção de tempo ela é comum no nosso estado de hipnose. Mas você vai perceber que, apesar disso, o nosso relógio biológico ele é bem acurado. E a partir desse momento, você tem instalado esse interruptor de auto-hipnose, seu dispositivo de auto-hipnose. Procure praticar todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. A perfeição ela vai vir com a prática, né? O Jerry Kein ele dizia que para a gente se tornar proficiente nessa técnica de auto-hipnose, a gente precisa praticar durante 21 dias. Então faça uma lista de sugestões que você quer se dar. Sugestões curtas de uma frase, uma sentença rápida, né? Coloca no começo dessa sugestão que você vai entrar em auto-hipnose por X minutos, por uma quantidade X de tempo, e durante esse tempo você vai, e aí a sua sugestão, né? Por exemplo, eu vou entrar em estado de auto-hipnose durante 3 minutos e nesse estado eu vou me lembrar onde eu deixei as minhas chaves. E aciona o seu interruptor ou o seu dispositivo. Outro exemplo, eu vou entrar em estado de auto-hipnose durante 5 minutos e ao final desses 5 minutos eu vou estar cheio de energia, cheio de entusiasmo para mais um dia de trabalho, para mais um dia de lazer, para mais um dia na minha vida. E aciona o seu dispositivo. Bom, pessoal, essa foi a primeira técnica, a técnica do interruptor. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vídeos seguintes eu vou ensinar algumas outras técnicas que funcionam muito bem também.
O legal dessa técnica é que uma vez que você tem o seu dispositivo instalado, é muito rápido entrar e sair da auto-hipnose. Um grande abraço, até o próximo.